Tom. Como é que tá? Tudo em paz? Tranquilo? E aí, saudade de vocês. E aí, galera, tudo bem? Tudo certo? Digam aí, tudo bem? 2 semanas sem nos vermos, né, galera? Caderno. Pega lá, vai pegar. Vamos lá, pessoal. Tudo certo aí, galera? Tudo bem? Tudo em paz? Você não veio na última. Você faz 3 semanas que não se vem. Não veio na última. Tô certo ou tô errado? Não veio na última. Viu como eu sei, cara? Eu sei. Eu sei. Eu tenho uma chamada interna. Na última aula, a gente falou sobre João Cabral de Melo Neto, que é autor da terceira geração de 45, que vai romper com a geração de 22, certo? Que vai trazer de novo a métrica, a rima, vai negar o verso livre, o verso branco, e tem aí, ó, agora falem vocês comigo, pega o caderno, leia o nome do cara. Quem que é o grande nome de 1945? Fala pra mim em voz alta, 1, 2, 3 e... João. Vamos falar o nome inteiro do cara? Vai lá, 1, 2, 3 e... João Cabral de Melo. E ele vai escrever uma das obras mais importantes, na minha opinião, das mais bem realizadas da história da literatura universal, irmão. Não é só da literatura brasileira. Fala pra mim, essa obra se chama, fala pra mim o nome inteiro, Morte e Vida Severina. Fala pra mim qual que é o nome da obra? Morte e Vida Severina. A história do Severino que sai da Caatinga e vai pro Recife buscando uma vida melhor e só encontrando o quê? A morte. Quando decide se suicidar, se render à morte, reencontra a esperança na vida pelo nascimento de um Severino, filho de um carpinteiro chamado José, que é uma simbologia do menino Jesus. E ele desiste do suicídio, recupera, resgata a esperança a partir desse nascimento, dizendo, ouvindo do mestre Carpina, que toda vida vale a pena, ainda que pequena, ainda que sofrida, ainda que severina. Aula passada, terminamos aqui. Fale pra mim. E nós cantamos essa música? Então, vai. Só mais uma vez. Não vou nem pegar o violão. Vai lá, ó. Já caiu na prova, inclusive, isso, tá? Então vai lá. 1, 2, 3 e... João Cabral, arretado, poeta do cálculo... Não, todo mundo. Me empenhei para fazer essa letra. Se você já não decorou para a prova, quem decorou para a prova tinha matado todas as questões. Já perceberam isso? Sai da Caatinga do Agreste e vai para a cidade do Recife. Era só pegar a letrinha. Bom, mas vai lá. Canta comigo, 1, 2, 3 e vai. João Cabral, arretado, poeta do cálculo de 45, verso substantivado na pedra educada do antilirismo e fez morte, vida severina, do Agreste a partida, Recife a cidade, do suicídio desejo, mas com carpinteiro a esperança em vai. João traz Igor Formal de novo, verso livre desapareceu. O pessoal de 22 foi louco, mas com eles o Cabral rompeu. Vai. João Igor Formal de novo, verso livre. O pessoal de 22 foi louco, mas com eles o Cabral rompeu. Vestibar e concurseiro, segundo de Itajaí está na voz. Salve de palmas para vocês. Nossa, que entusiasmo. Tá, muito bem. Terminou a terceira geração na poesia. Vamos para a prosa. Prosa da terceira geração. É a mesma geração, a mesma época, 1945, e nós vamos falar agora sobre os prosadores. Tamo junto? Beleza? Vamos lá, então, terceira geração. Acho que eu vou tirar essa divisão aqui para ir um pouquinho mais para frente. Terceira geração modernista a mesma geração 45, mas agora é prosa. Terceira geração modernista. Ok. 1945. É a mesma época. Só que agora a gente vai falar da prosa.
Laura, esse pessoal que tá na sala é uma aula que tá acontecendo ali? Trabalho. E tem que ser ali, será? Tá, valeu. Então, na prosa, você vai ter dois nomes, beleza? Nome número 1, outro João. Não vou nem colocar o nome João, vou colocar só o nome literário dele, que é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Hoje eu vou ficar a aula inteira falando sobre ele. Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, ele vai nascer lá no sertão de Minas Gerais, na pequena cidade de Cordisburgo, Minas Gerais. E o Guimarães Rosa, ele vai ser uma pessoa que vai unir coisas que cada vez mais parecem inconciliáveis, né? Ainda mais nos dias de hoje. O Guimarães Rosa, ele era médico, né? Ele era diplomata. Inclusive, se você quiser colocar num canto aí, cara, ele foi diplomata cônsul do Brasil na Alemanha, em Hamburgo, durante, adivinha qual período? Segunda Guerra. E ele vai com a sua futura esposa, Araci, conseguir passaportes no limite dele perder o emprego e no limite de perder a vida para judeus virem se refugiar no Brasil. Tá? Isso está numa série chamada Passaporte para a Liberdade. Se tiver interesse, tiver curiosidade, Passaporte para a Liberdade. Então é uma série, tá lá na Globoplay e tal. É uma série bem realizada. Guimarães Rosa é feito pelo Rodrigo Lombardi e a esposa Araci é feita pela Sophie Charlotte. E vai dar, né, ficcionalmente, né, conta desse relato histórico que é o Guimarães ajudando, literalmente pondo em risco a própria vida para salvar judeus. Inclusive, a Araci, que é a esposa dele, é a única brasileira que tem uma homenagem no Jardim dos Justos, lá em Israel, que é uma árvore para cada pessoa que salvou, que foi heróica, ajudando os judeus na Segunda Guerra. Tudo bem? Fale para mim. Então, esse cara, diplomata, portanto, um homem de alta classe, só que quando ele estava lá nas férias, final de ano, com grana, para poder ir para onde, velho? Nem sei para onde que ia naquela época, para lugar chique, mas já estava na Europa, né? Mas ia para onde? Para as Bahamas, para alguma ilha paradisíaca na Polinésia, para Dubai. Dubai nem tinha como tem hoje, né? Para onde que ele ia nas férias? Fala para mim aí, chuta. Passar a série, gastar a grana dele. Ele ia para o interior de Minas Gerais, voltava para o Brasil. Lá no interiorzão de Cordisburgo, e o que ele fazia, cara? Ele fazia o que ele fazia quando era adolescente. Pegava lá os vaqueiros, amigos lá da família, e ele ia viajar. Colocava chapéu, gibão de couro, cavalo, e com os vaqueiros ficava lá 5, 10, 15, 20 dias viajando, cara. E não é assim, o doutor Guimarães Rosa, diplomata, que tem uma cabaninha à parte, que os caras ficam lá abanando ele que nem se fosse um faraó. Não, mano, é o vaqueiro Guimarães, tá certo? Ô, Guimarães, vai lá pegar aquele gado lá que tá saindo da nossa vista, vai buscar. Vamos fazer um café de chaleira aí, Guimarães, prepara um café pra nós aí. E ele ia lá. Você tá entendendo o que é isso? É um cara que estava lá um dia tomando champanhe e comendo caviar nas altas rodas da diplomacia internacional e muito suave e muito tranquilo, beleza? E adaptado. Quer perguntar? Pode perguntar. Uma noite estava lá. Alemanha, na Inglaterra, tomando champanhe e comendo caviar. Tudo bem? Fala para mim.
E no outro dia, eu tava lá, no interior de Minas Gerais, sol na cara, tomando um cafezinho de chaleira, tomando uma cachaçinha, comendo charque, carne de sol. E muito tranquilo nesses dois. Eu vou ali pedir para eles. Né? Será? Tem professor ali, será ou não? Não? Oi, galera. Agora faço silêncio vocês aqui também. É... Esse cara que um dia estava lá na alta diplomacia, estava lá no outro dia com os vaqueiros. E muito tranquilo. E muito suave e adaptado. Não estava se sentindo, tô lá na alta diplomacia deslocado, que aqui não é meu lugar. Não, era o lugar dele sim. E ao mesmo tempo, lá com os vaqueiros, né? Puta, não aguento mais ficar aqui. Não. Também estava no lugar dele, nesses dois mundos tão distantes. Fala errado pra mim? Tá, beleza. Aí outra coisa, o Guimarães Rosa, ele era médico. Ok? Médico, cientista, ele era um poliglota. Ele falava mais de 20 línguas. Falava, lia, escrevia, alguns dizem que 27 idiomas. Uhum. Grego, latim, russo, alemão, tupi-guarani. Um homem culto e erudito. E ao mesmo tempo que ele era culto e erudito, ele era também um homem religioso. Religioso. Um místico. Que acreditava muito, né, em Deus, nas forças sobrenaturais e assim por diante. O que é uma coisa que geralmente hoje as pessoas falam, né, que é impossível você ser as duas coisas, né? Tipo, quanto mais cientista, quanto mais racional, menos religioso. Ou quanto mais religioso, menos aprender a ciência do mundo. Tá? Se é que vocês já ouviram falar que os grandes nomes da ciência lá no mundo antigo eram também homens religiosos, sabiam disso ou não? Sabem, por exemplo, um cara chamado Pitágoras. Já ouviram falar em Pitágoras, certo? Teorema de Pitágoras. Um grande matemático que também tinha o quê, cara? Um culto chamado culto pitagórico, um culto religioso. Grande cientista matemático e grande homem de Deus. Tá entendendo isso? Quer um exemplo mais forte ainda? Né? Um dos caras mais sábios, um dos maiores cientistas da história da humanidade. O nome dele era o quê? Aristóteles. E Aristóteles estudou todo o mundo físico. Né? Estudou química, física, matemática. Você sabe disso? Fala para mim. Tanto é que o cara que foi editar as obras do Aristóteles reuniu todos esses livros que falavam do mundo físico, física, matemática, biologia, química. Fala para mim. E depois tinha um monte de livro que falava sobre o quê? Sobre questões da alma, do espírito, da religião. E tanto que ele falou que esses livros de Aristóteles, que eram além do mundo físico, iam chamar de livros o quê? Não? Metafísicos. É aí que surge o termo chamado metafísica. Sabe o que é metafísica? Sabe o que é metafísica? São os temas relacionados ao além do físico, ao espiritual. Simplesmente a partir de quem? Fala para mim o nome do cara? Aristóteles. Fala para mim o nome do cara, porra. Aristóteles. E o Guimarães Rosa, então, vem cá, nessa leva desse mundo, porra, que você, igreja pra cá, ciência pra lá. Ciência pra cá e igreja pra lá. É possível de grandes nomes serem grandes cientistas e grandes religiosos ao mesmo tempo. Falem para mim. Então vai, anota aí, então. Cientista e religioso. Médico, poliglota e religioso. Vá. E esse cara vai ambientar suas histórias aonde? No sertão mineiro. Só que é um sertão mineiro universal. Universal. O que quer dizer isso, Joãozinho? Todas as histórias do Guimarães Rosa se passam num espaço regional. O espaço é regional, o sertão mineiro, Cordisburgo, interior de Minas Gerais. Mas os temas são universais.
Temas universais. Tá? Fala para mim, diferentemente da segunda geração. Segunda geração, os temas eram regionais e o espaço era regional. Fala para mim, segunda geração. Fala para mim, segunda geração. Quem que é os nomes da segunda geração? Graciliano Ramos. Qual que é o mais importante? Vidas secas. O espaço é regional e o tema é regional. A seca não é um tema universal. Tudo bem? Agora, aqui o espaço é regional, mas os temas são universais. Quais são os temas universais? Por exemplo, tema universal, o destino. O destino é um tema universal. Certo? Fala para mim aí. Você acha que o destino está traçado? Ou você acha que você é que traça o teu destino? Hein, Laura? Hein, galera? O teu destino está traçado? Ou é você que traça o teu destino? Se você acha que você traça o teu destino, você é adepta de uma filosofia chamada o quê? Livre-arbítrio. Uma linha filosófica é o livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho. Já outros dizem não, está tudo escrito. Você vai fazer aquilo que está determinado pelas linhas do teu destino, que foi traçado por uma força superior. Quem são esses caras? Os que acreditam no determinismo. Determinismo versus livre-arbítrio. Tema universal. Falem pra mim, aham. Nem falam aham, puta que pariu. Falem aham! Tá, beleza. Vai, vamos pra frente. Destino. Outra. Bem versus o mal. Tema universal. Deus versus diabo. Tema universal. A vingança. Tema universal. E por aí vai. O medo. Tema universal. E aí vai. Esse é o Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa, ele tem como característica a linguagem dele. É uma linguagem altamente inovadora. Inovadora. Beleza? É uma linguagem altamente singular. Se você cair desavisado num texto do Guimarães Rosa, velho, você até fica pensando, puta merda, mas será que é língua portuguesa? E às vezes nem é língua portuguesa, porque é uma língua que o Guimarães Rosa inventou. Tá legal? É uma língua dele, cara. Beleza? É quase como se fosse um dialeto próprio. E nessa linguagem nova, singular, sui generis, ela é constituída do quê? Primeiro, de neologismos. Fala pra mim aí, o que é neologismo? Converse comigo aí, vai. Dentro de linguagem inovadora, fala comigo aí. O que é neologismo? Converse comigo aí, pessoal, vai. Não sabe? Fala assim, não sei. Não sei. Ninguém sabe o que é neologismo? Sério mesmo? Pô, neologismo é criação de novas palavras. Novas palavras. Criar palavras. Criar palavras. Fazer um neologismo. Beleza? Então, o Guimarães Rosa está o tempo todo criando novas palavras. Ligado? Vamos lá. Vou fazer de conta que nós estamos lendo um texto do Guimarães Rosa. Um sertanejo de Minas Gerais, ele está andando por vamos lá, maravilhal. O que é um maravilhal? É uma nova palavra. Não tem no dicionário. Ele inventou. O que é maravilhal? Vai, conversa comigo. Maravilhal. Vai, vocês não falarem comigo, vocês vão querer dormir, cara. E eu também vou querer dormir de tédio aqui. Vai, porra. Tenta aí, o que é maravilhal? Nem que erre, nem que acerte. Vai, Sá. Vai, fala. É pra mim, não pra Rebeca. Vai. Boa, eu não sei. Ótimo, já é uma resposta. Melhor do que silêncio. Fala, maravilhal. O que pode ser? Tenta. Eu ia falar que é uma plantação. Vai, vira pra frente e fala pra mim. É assim, vai. Uma plantação do quê? De maravilhas. Pode ser, opa, maravilhal, boa. Mas do que? De maravilhas o quê? Você pegou maravilha, mas também pode ter maravilhal, milharal maravilhoso. É uma plantação de milhos maravilhosos. É um maravilhal, tá certo? Boa. Só que esse cara é um sertanejo que tá andando por... Deixa que eu pego, eu tô mais perto do chão, peraí. Ei, é um cara que tá andando pelo interior e passa na frente de um maravilhal, que é um milharal maravilhoso. Fala pra mim. É como se você estivesse lendo Guimarães. Tô tentando fazer vocês pegar o gosto por Guimarães Rosa. Vai, tá. Passou no maravilhal. Só que esse cara tá com medo. Por quê? Porque tá sendo perseguido por um inimigo que é muito olhoso. O que é olhoso? Não é oleoso de ser gordurento, é olhoso, de olho.
Mal encarado pode ser olhoso, mal encarado. Mas pode ser o que também? Que daí, ó, aí daí é legal essa palavra, hein? Olhoso com olho também lembra de oleoso com óleo. Qual que é a expressão que mistura olho com óleo? Falaram? Olho? Falaram, não falaram? Quem falou? Olho gordo. Olho gorduroso. Olhoso. Hã? O que é um olho gordo? Invejoso. Hã? Então, esse cara tá andando por um maravilhau e tá fugindo de um inimigo que é invejoso, olhoso, mal encarado e invejoso. Falei, aham. Mas ele não tem medo, porque se ele encontrar esse inimigo, ele pode se desencilhar, porque ele é um exímio enxadachim. O que é enxadachim? A arte de lutar com enxada. Espadachim é o cara que luta com a espada. Enxadachim, ele é um... ele vem aqui, ó, a enxadada na cabeça, porra. Isso é Guimarães. Eu tô tentando mal e porcamente. Como é que é? Fracassando, vergonhosamente, tentar simular o que é você ler Guimarães Rosa. A cada parágrafo você tem 5, 10, 15 dessas palavras novas que você vai tentando entender o que ele está falando. Fala para mim. Neologismo. Mas não é só isso. A linguagem dele é constituída de neologismos, mais o quê? Mais a linguagem do sertanejo mineiro. Linguagem do sertanejo, do vaqueiro de Minas Gerais. Do sertanejo mineiro. Só que é uma linguagem que não é copiada, não é reproduzida, é uma linguagem recriada. Caiu no Enem, inclusive, recentemente. Guimarães Rosa faz uma reprodução da linguagem do sertanejo de Minas Gerais. E era falso. E daí os caras, porra, Joãozinho, mas não é? Ele não usa a linguagem do sertão? Usa. Mas fala pra mim aí, galera, ele faz uma reprodução? Não, ele faz o quê? Uma recriação. Então essa linguagem do sertão mineiro, o quê? Recriada. Ressignificada. Recriada. Tá. E ainda estamos na linguagem dele. Então ele mistura neologismos com a linguagem do sertão, com a língua culta que ele tão bem sabia, com a língua culta, erudita, o português castíssimo da língua portuguesa, das suas regras, do professor. Quem que dá a gramática para vocês? Quem dá para vocês? Quem? O Steca. Muito bem. O que vocês riram aí? Não é o Steca que dá. Quem que dá a gramática para vocês? Steca. Beleza? Por que estão rindo? Quem foi? Não era o Steca que você tinha falado? Gramática? O Steca, saudades. O Steca, nossa, vai ficar gravado isso. O Steca, quando ele morava lá no Paraná e sabia que eu dava aula aqui em Santa Catarina, vivia mandando mensagem para mim no WhatsApp, no Facebook. Ô, Josinho, me indica lá, não sei o quê. Aí indiquei ele para dar aula lá em Floripa. Acho que ele conseguiu primeiramente dar aula em Floripa. Nunca mais me ligou. Nunca mais mandou mensagem. Aí de Floripa veio para cá, o que será que aconteceu? Tá, enfim. Língua culta, e gravada ainda, na aula gravada. Língua culta, língua do sertanejo e também as línguas estrangeiras. Línguas estrangeiras. 27 idiomas que ele conhecia, e ele vai colocando aqui, ó. Português misturado com russo, com alemão, com latim, com grego, com inglês, italiano e francês. Então, somando tudo isso aqui, cara, você tem essa linguagem do Guimarães Rosa. Neologismos, mais linguagem do sertanejo, mais linguagem culta, mais linguagem estrangeira, línguas estrangeiras, o que faz com que ele seja reconhecido como o bruxo das palavras. Esse verdadeiro caldeirão linguístico que é a linguagem de Guimarães Rosa, o bruxo das palavras. Muito bem, vou adiante, vamos para frente. Aí você tem o Guimarães Rosa também explorando os causos e histórias.
Olha as coisas diferentes aqui, ó. É causo com U e não com sem U, só caso. E a história com E não com H. Qual a diferença? Converse comigo aí, pessoal. Qual a diferença entre causo e caso? Qual a diferença entre história com H e história com E? Se eu falar para você, ó, vou contar um caso. Ah, nós temos um caso para investigar. Nós temos um caso para julgar. Se é caso sem U, é uma coisa o quê? Que realmente aconteceu. E se é causo com U? Ah, vou contar um caso para vocês. Remete a uma coisa o quê? Inventada. Que não tem compromisso com a verdade. A mesma coisa a história com E. A história com E não é a história com A. Quem dá história para vocês com H maiúsculo? Ah, o Chico, meu brother Chico. Ah, o Chico me liga. Chico me manda mensagem. Aham. Me convida para ir lá no. Fui com o Chico lá e com a esposa dele e a minha esposa lá no. Puta, que coisa linda, cara. O mercado público de Itajaí, que tem samba sábado à noite. Foi lá, Laura. Ó, samba de Bárbara. Que coisa maravilhosa aquilo, cara. Que lugar lindo, cara. Ah, democrático. Oi? O Chico, nossa, me responde, manda mensagem, me convida para ir para os lugares. Enfim. Quando tiver alguma aula para indicar, vou indicar ele. Tá. Causos e histórias. A história do Chico com H é a história acontecida. E o caos aqui e as histórias são coisas o quê? Inventadas. Invenção. Ficção. Beleza? Tá. Muito bem. Então o Guimarães Rosa vai aproveitar, que é também uma coisa comum no interior. Fala, Rebeca, ia perguntar uma coisa. Vai perguntar, não vai? Não? Você vai fazer isso aqui? Não? Ah, ó, que é uma coisa... puta merda, agora eu vou viajar. Ah, cara. Ah, porra. Ó, vem cá. Por que no interior as pessoas têm o costume de contar esses causos e histórias? Porque esses homens que estão viajando lá, esses vaqueiros, que ficam viajando 5, 10, 15, 20 dias, eles terminam o dia, reúnem lá os bois que eles estão levando, cara, eles fazem um fogo, comem, jantam, tomam um cafezinho, tomam uma cachaça e depois, vem comigo, o que eles fazem depois? Ao redor do fogo, eles ficam o quê? Contando histórias. Inclusive, dizem que a ficção na história da humanidade começou quando? Quando o homem começou a manipular o fogo. Olha que doido, cara. Por quê? O cara foi lá, terminou o dia, tinha o fogo, já assou a carne, já comeu. E agora tem um dia um pouquinho mais estendido. Tem um pouquinho mais de luz. E agora o que a gente vai fazer? Já fizemos tudo.